Quanto cobrar por uma sessão de análise? Quanto vale uma sessão de análise? Veja que eu usei termos distintos para marcar exatamente a distinção entre preço e valor. Claro que o preço de uma sessão de análise é algo muito particular. Cada analista vai chegar à sua resposta. Não cabe a mim nem a ninguém determinar ou regular quanto se cobra por uma sessão de análise. Mas eu acho importante discutir isto, porque se apresentou inclusive na live sobre a formação em psicanálise como um ponto bem importante. E surgiu a pergunta: a partir de que momento eu devo cobrar pelo atendimento psicanalítico? Fecha aspas. E daí eu respondi de volta, né? Por que não cobrar pelo atendimento psicanalítico? E aqui está posto então um tema muito importante a todos nós. Bom, na minha formação na escola inglesa, essa questão de a partir de que momento se cobrar, na verdade nunca surgiu. O que é importante é entender que quando se passa a atender, se passa a clinicar, é porque já tem então algo que é oferecido. Você já está fazendo psicanálise, é claro que ainda em desenvolvimento, sem dúvida, ou ainda em formação, porque tanto a formação como o desenvolvimento são contínuos. O que muda é o grau, né? Então, nesse sentido, tem um trabalho para ser oferecido e cada um também vai entender, inclusive apoiado na sua própria análise pessoal, em discussões e tudo, qual é esse momento para começar os atendimentos. Bem, isso posto, à medida que se cobra, né, você marca ali também uma relação de duas mãos, de duas vias, né? E então o paciente passa a investir, além de libido, além de desejo, algo da ordem do concreto, que indica a sua disponibilidade também, o seu comprometimento com o processo analítico. O pagamento da análise mobiliza uma série de questões, ou melhor, é um meio que viabiliza a expressão de aspectos da identidade. A dificuldade de reconhecer que está ali numa troca, onde também o paciente recebe, sim, né? E para algumas pessoas isso é especialmente difícil. Validar o trabalho do outro, o saber do outro, pode passar por variados aspectos. E aí eu falo então a diferença, né, do preço para o valor. O preço é aquilo que se paga de modo concreto, X reais pela sessão de análise. E o valor é a importância, o quanto se deseja, o quanto se reconhece e o quanto está implicado nesse processo de análise. Então, esse é um ponto importante. E pensando nisso, foi que eu falei também na live que psicanálise não é caridade. Eu quis dizer isso justamente, eu disse, né, marcando que o paciente não precisa e nem deve ser confirmado nesse lugar de dependência, nesse lugar de baixa capacidade, porque em algum lugar, né, ele é possível gerar um valor financeiro para fazer frente à sua análise e ele participar de modo mais ativo. Independente se é o chamado valor simbólico ou mesmo próximo do valor cheio, como se costuma dizer, né? E a capacidade ou a disponibilidade para negociar
o valor vai muito também do analista, da sua disposição interna, da sua abertura de mente, entre outros fatores. Ninguém é obrigado a negociar o seu preço, sem dúvida. No entanto, eu acho importante que o psicanalista possa experimentar esse lugar da flexibilidade, da abertura, inclusive para o pagamento da análise. Só que isso não pode ser feito de modo intempestivo. Tem que se compreender o que está ali envolvido nesse pedido para negociar o preço ou mesmo para não se pagar a análise. Tem uma necessidade que está inscrita no campo da objetividade, do concreto, ou ela passa muito pelo plano da subjetividade? É muito comum pessoas que podem pagar do ponto de vista prático e objetivo, têm o dinheiro para fazer frente ao seu tratamento, mas tem uma dificuldade muito grande de pagar pela análise. Então, nesses casos, eu acho muito delicado negociar o preço e, mais delicado ainda, estabelecer um valor simbólico. No entanto, quando o paciente de fato tem ali uma limitação financeira, mas está pronto, está buscando de fato uma análise, aí é muito válido poder negociar valor e, dependendo do analista aí, da sua disponibilidade pessoal, fazer o chamado valor simbólico, ou pelo menos e no mínimo encaminhar para um bom serviço de atendimento gratuito ou que faça esse atendimento pelo chamado valor social. Nós temos várias clínicas, acredito que não só em São Paulo, mas com um trabalho aí de muita seriedade, muito comprometimento, psicanalistas ali em formação, muito bem amparado pelas supervisões, ainda que esteja no início dos seus atendimentos. Então, tem variadas possibilidades. O que é importante, em suma, distinguir, identificar que tipo de limitação tem esse paciente, se é da ordem do concreto ou do subjetivo, e a partir daí se pode manejar essa situação, e não confirmar uma posição de menos-valia, daquele que não pode fazer frente ao seu desejo ou fazer frente à sua análise. Ainda que seja um valor simbólico, eu particularmente entendo que é importante que se pague algo por esse atendimento. Inclusive, é uma prática comum em várias clínicas de cunho social. Então, é nesse sentido que eu falo que a caridade pode ser um modo de fortalecer uma autoestima precária.